Olá a todos, Oswaldo Meireles aqui, e essas foram as principais notícias que impactaram os mercados no dia de hoje. Bom, primeiramente eu gostaria de dizer que aqui o intuito sempre é ir além aí dos discursos políticos e partidos, né? A gente sempre vai focar a nossa conversa em análise de cenários econômicos. Bom, dito isso, o dia de hoje ele foi marcado por grande alívio aí na maioria dos mercados. Por aqui o Ibovespa chegou a subir novamente alguma coisa perto de 10%, fechou um pouco abaixo disso aí no final do dia. Lá fora os movimentos foram bem parecidos, subiram aí alguma coisa de perto de 2 a 3% nas bolsas dos Estados Unidos. Bom, o motivo principal disso, além da redução dos infectados pelo coronavírus ao redor do mundo, claro também, né? Muito disso porque não tem ninguém saindo de casa, né? Nós também iniciamos o dia com uma notícia de que os republicanos e democratas lá nos Estados Unidos, eles estavam entrando em um acordo para colocar em prática um pacote de estímulos na economia perto ali de 2 trilhões de dólares. E também, junto com esse pacote, uma postergação aí de pagamento de impostos pelas empresas, né? Esse pacote ele inclui 500 bilhões para a garantia de empréstimos, 350 bilhões para resgate de pequenos negócios e 1.200 dólares para cada pessoa de baixa renda ou que perder o emprego nesse momento. O Senado estava votando essas medidas agora por volta de umas 4 horas da tarde e até agora umas 6h30, que é a hora mais ou menos que eu estou gravando esse vídeo, eles ainda não tinham chegado num acordo, ainda não tinham batido o martelo, mas assim que tudo tiver desenrolado por lá e tiver saído do Senado, ele vai seguir para a assinatura aí do presidente Trump. Além desses pacotes também, eles não ficaram somente com os Estados Unidos. A Alemanha também, ela foi a última, né, inclusive, a anunciar medidas, mas elas também anunciaram medidas hoje. Foi um massivo, um grande pacote aí de mais ou menos 750 bilhões de euros, né, incluindo também valores para empréstimos aí na população lá na Alemanha. Agora a pergunta que vale 1 milhão. Será que nós chegamos já no fim do poço? É difícil dizer, sempre é muito difícil. Mas parece que os mercados cansaram de tanto cair, né? Uma coisa é certa, na maioria das crises, a bolsa ela tende a cair alguma coisa por volta de 50%. Que é exatamente onde nós chegamos perto aí na segunda-feira, principalmente. Na crise do subprime, lá em 2008, ela caiu alguma coisa perto de 60%. Na maior crise da história do Brasil, que foi ali sob o comando do governo Dilma, e junto com o impeachment também, nós caímos alguma coisa perto de 48%. E nesse atual momento aí do Covid-19, ela chegou a cair 47%, agora já tá aliviando aí bastante essa queda, né? Novamente repassando, na maior crise mundial, o Banco Central americano e todos os bancos centrais globais, eles tiveram que inventar uma forma de atuar no sistema financeiro para evitar que o pior acontecesse, né? A gente corria realmente o risco de quebra em massa de bancos e uma grande paralisação do sistema financeiro. As economias centrais, elas entraram em recessão, parecia que realmente ia ser o fim do capitalismo. Falando de Brasil, nós tivemos a maior crise da história e aqui nós podemos analisar os grandes ciclos econômicos brasileiros, estes causados por uma política econômica. O que quer dizer tudo isso? O governo ele faz reformas, o Brasil vai e dispara. Ele estoura de crescer. Com tudo indo muito bem, o governo começa a gastar demais e a gastar mal também. Qual que é o resultado disso? A dívida pública dispara, a economia entra em crise. O Brasil quebrado, ele deixa de pagar a dívida externa, ele volta a reformar a economia e a reduzir gastos. E o ciclo se repete. Lá em 2010, a gente estava com um crescimento ali perto de 7% ao ano de PIB. E ele foi desacelerando muito rapidamente. Foi desacelerando, até que em 2015 a gente teve uma recessão. Ou seja, um PIB negativo de 3,5%. Uma inflação totalmente descontrolada e acima do teto da meta. Uma taxa de juros a 14,25%. Um ambiente político muito devastado e gastos públicos totalmente descontrolados. Nessa ocasião, o Brasil ia quebrar. Longe de querer pintar um céu de brigadeiro, nós ainda vivemos um cenário com muita incerteza em quase todo mundo. E a volatilidade vai ser o nome do jogo ainda nos próximos dias. Cabe a nós aguardar e observar quais serão aí os próximos passos dessa crise atual. Eu fico com as minhas contribuições por aqui. Um abraço a todos e prosperidade.